Olha, a minha posição é o seguinte: eu acho que, do jeito que as coisas estão, vai ser muito ruim para o país nós passarmos 3 anos vivendo dessa maneira. Muito ruim para o país. Mas não votaria nunca alguma coisa que eu achasse que feriria as instituições. Eu sou de uma geração que a conquista da democracia é sagrada. Isso vale, mesmo 3 anos de sacrifício vale. Mas, como eu disse antes, vai ser muito doloroso para o país viver 3 anos do jeito que nós estamos vivendo. Eu não vejo resposta até agora. Esse é que é o problema, porque se de um lado você ouve alguns analistas dizendo que provavelmente o Barbosa vai fazer isso, e do outro lado você vê outros dizendo que ele vai subir o juro, por exemplo. Ele não, no caso do Banco Central, e o presidente do PT já se posiciona contra. Quer dizer, até agora nós continuamos sem rumo. E aí é raciocinando em hipóteses, eu não vejo margem para o país, nesse momento, usar nenhum tipo de recurso público para estimular o crescimento. O único recurso público que disponível, mas que na verdade não está disponível hoje, é da confiança. Porque dinheiro não tem. Nós vamos ter um déficit esse ano, e déficit é aquilo que na tua casa você gastou a mais do que ganhou, de 100 bilhões, mais de 100 bilhões de reais. Nós vamos já começar esse ano de 2015, né? E já vamos começar de 2016 com a probabilidade, com a perspectiva, com a previsão de um outro déficit menor, mas um outro déficit. A nossa dívida, que foi um dos grandes saltos de qualidade do Brasil nos últimos anos, foi passar de um país que tinha uma dívida pública superior às suas capacidades de ter dívida, ela está crescendo de uma maneira absolutamente assustadora. Eu diria que o que mais assusta hoje na economia, principalmente a comunidade financeira, é o ritmo do crescimento da nossa dívida. Qualquer coisa que signifique aumentar a dívida vai assustar mais ainda os investidores e afetar os índices econômicos. Então, a única possibilidade que eu vejo de acenar com coisas concretas é recuperar a credibilidade e a confiança, que o Barbosa até hoje não foi capaz de fazer. Ao contrário, no primeiro momento ele piorou as expectativas com a entrada dele e a saída do Levi. Eu acho que tem que ser dado um voto de confiança a ele, mas até o momento não vejo essa sinalização dada ainda. A gente tem percebido na carne. Eu não estou, evidentemente, no dia a dia das empresas, mas não acompanho, mas eu leio e vejo os relatórios que são preocupantes. São preocupantes. Foram ruins ano passado 2015, e as expectativas desse ano são piores ainda. E tem alguns setores, e aí eu estou no setor, nossos setores, que não são dos piores. Um setor como siderurgia, a siderurgia brasileira, por exemplo, está liquidada. Incorporação imobiliária aí no país, de uma maneira geral, está vivendo uma situação gravíssima. Setor automotivo, nem se fala, o número de demissões já é assustador. Então, isso são cadeias conectadas. Então, uma coisa vai influenciando a outra. Mas, ano passado, na soma dos nossos empreendimentos, que eu faço parte como acionista, há uma queda significativa. Não é que não cresceu, é queda significativa de receitas. O Ceará é um centro especial de preocupação, porque Porque o PIB nacional, né? Porque o PIB nacional, porque nós fazemos parte no Brasil, então estamos no meio desse turbilhão. E nós estamos com uma crise que para mim é inaceitável, que é uma coisa
que a gente precisa fazer um gabinete de crise, que é essa questão da Zika, da microcefalia, da dengue, que vem aí há muitos anos e que nós não demos a importância necessária, mas chegou uma crise de agravamento que não dá mais. Não precisamos dar um basta nisso. Nós não podemos viver num estado em que as mulheres têm medo de engravidar. Isso é o fim, né? A idade média. Se você junta mais, que nós temos que ter ações imediatas e enérgicas. Outra da seca. Se confirmam aí os prognósticos que vai ter uma seca, nós tivemos uma das piores secas dos últimos anos, juntando aos anos que nós estamos vendo. E é um decréscimo na produção industrial, que tem consequências no PIB. Então, esse somatório de coisas leva a um quadro muito preocupante para o Ceará também, e que eu acho que nós ainda não acendemos a luz vermelha necessária para alertar da gravidade dessas crises. Eu tive um ano é pouco, um ano difícil para o Brasil inteiro e, como eu acabei de dizer, mais difícil para o Ceará. Eu gosto do governador, porque eu acho que é uma pessoa bem intencionada. O pai dele foi secretário, né? Secretário. Como é? O pai dele foi Foi, secretário. Eudoro Santana foi meu secretário da Agricultura e com a Agricultura e Reforma Agrária, o que me faz sentir um pouco mais velho do que eu, conversando com ele, então. Mas eu acho que ele é bem intencionado, tem boas intenções, mas ele está vivendo um momento difícil e eu acho que ele vai chegar esse ano para que ele faça alguns ajustes na equipe dele, não vou dizer nomes, nem me cabe, nem eu tenho, mas sinto que no enfrentamento desses problemas que eu falei, ele precisa fazer ajustes na sua equipe, acho que ele precisa fazer ajustes na sua equipe para deixar de ser, no primeiro ano, assim, mais de aprendizado e de pegar experiência e sentir os acontecimentos e começar a ter algumas ações mais visíveis. Não me cabe dizer isso para ele. O que eu senti, eu posso dizer que sinto dele uma pessoa muito bem intencionada. Sim, muito diferente. O estilo é muito diferente, o estilo pessoal dele é muito diferente de um do outro, completamente. Eu acho que ele é, inclusive, pelo que a gente tem, todas as pessoas falam isso, que tem um estilo bastante, ele é uma pessoa bastante acessível, agradável, e ouve bastante, e muito mais aberto, com certeza. A refinaria está morta aqui há muito tempo. Aliás, eu tenho dito há muito tempo que ela está morta, não sei se vocês... Mas eu fui até tirado há 6 anos atrás que tiraram o programa meu do ar, quando eu disse que a refinaria não existia e que não vinha. E engraçado, olha aquilo que você está falando da herança maldita, você que falou, que como aquela coisa feita em massa, você mostrava um terreno que só tinha mato, e dizia não tem refinaria. E se botava um filme com uma refinaria de desenho animado, soltando fumacinha, não sei o quê, e eu dizia que não tinha, ia lá no terreno. Eu me lembro que teve um humorista que trabalhou com a gente, que era o Baleia, que foi lá no terreno da refinaria, dizia, cadê a refinaria? Foi tirado do ar. E as pessoas ficavam na ilusão, não tinha essa refinaria. Desde que foi para Abreu e Lima, em Pernambuco, naquele momento que o Lula tomou aquela decisão, a refinaria estava acertada para cá. No momento que o Lula tomou a decisão de fazer a Abreu e Lima, que não existia na época do governador para lá, a refinaria aqui morreu. O resto tudo foi encenação. A palavra mais correta é mentira, de todos os que protagonizaram aquilo. E que a Petrobras lá em Brasília não escondia.
Dizia que o projeto era inviável, que não sei, claro que era inviável fazer duas refinarias, uma do lado da outra, naquele momento. Ainda para o Maranhão, né? E da uma para o Maranhão. Não existe nem daqui nem do Maranhão, foi uma maneira de enganar o povo. Essa foi uma das maiores farsas da história do Ceará, com essa refinaria. Eu acho que hoje já não é tão importante, que o mundo mudou tanto de lá para cá, que não é mais uma máquina de desenvolvimento, uma alavanca de desenvolvimento como foi no passado. Inclusive que a tendência, hoje a gente está acompanhando, é se partir mesmo, é irreversível, para a fonte de energia limpa. Não vai se acabar com as refinarias, não vai se acabar com o petróleo, mas a tendência mundial nos próximos anos é isso que a gente devia estar investindo. Por exemplo, quando eu falo, a gente tem esses problemas urgentes de curto prazo que eu lhe levantei, da questão da saúde, da questão da segurança, da questão da seca, da questão da queda da indústria. E tem uma questão de longo prazo. Em vez de refinaria, nós podemos estar fazendo um investimento em pesquisa e desenvolvimento e atração de energias limpas que nós temos aqui, sim, os lugares mais favoráveis do mundo. Energia solar, energia eólica, que nós fomos pioneiros. Aqui no Ceará, e já não somos mais o estado mais avançado, né, mas fomos o primeiro estado do Brasil a ter uma experiência eólica e dessalinização da água do mar. Essas são três fontes de desenvolvimento tecnológico, industrial, que podem ser alavancados por aqui, que nós temos um potencial muito grande. Esse projeto é importantíssimo. Esse projeto pode ter consequências para a geração de empregos maior até do que uma refinaria, a meu ver, a longo prazo, se ele for bem trabalhado. E eu acho que é o projeto de imediato que nós temos à mão mais importante. Tratamos sim com o governador, colocamos à disposição daquilo que a gente pudesse ajudar. E ele está empenhado, colocou que está empenhado no projeto, a possibilidade é muito grande. Mas nós temos que ultrapassar alguns obstáculos aí ainda e ter uma boa vontade e que as coisas ocorram. Por exemplo, a licitação da ampliação e da privatização do aeroporto é fundamental. A palavra que estava demonizada passa a ser sagrada e santificadora, porque sem ela, o aeroporto que não tiver uma privatização da sua administração, não vai ter o RAP. E isso é o grande gargalo que nós ainda temos para conseguir. Eu acho que é. Como o governo já conseguiu o terreno que era ali da base aérea, esse obstáculo acho que está vencido. Eu acho que as outras questões nós estamos muito bem situados. E agora eu acho que essa é a grande questão para nós. O grande gargalo. Eu não acredito nem que haja liberação de dinheiro, nem que seja prioritário nesse momento. Acho que num momento ótimo, se nós tivéssemos condições de garantir que nós aqui não teríamos nenhum tipo de risco ao turista, nem risco de assalto pela violência e nem um risco de contaminação de dengue ou de qualquer tipo de epidemia como essa, se nós investíssemos, seria muito mais importante para o turismo do que o aquário. Eu não acredito no empréstimo, pode ser que saia. Aliás, eu já disse lá atrás que não acreditava nesse empréstimo e não saiu realmente, né? Estou dizendo agora que no curto prazo e nem acredito que nesse momento deva ser uma prioridade. É de muito aprendizado novamente, porque, como você disse, a gente passou um período de euforia por um período muito rápido de mudança de expectativa, por um período logo em seguida de pessimismo. Ao mesmo tempo, um mundo completamente mudado em relação à época que
estive à frente das empresas, muito mudado. A internet, a informática mudou de cabeça para baixo a maneira de gerenciar e a relação entre as empresas. Até as empresas, o tipo de empresa que morreu e que nasceu nesse período foi enorme, foi muito grande. E isso me ensinou que nos dias de hoje, cada vez essas mudanças são mais rápidas. Uma empresa que está bem ali na esquina, vivendo muito bem, pode daqui a 2 anos não estar existindo, e um negócio que você nunca imaginou pode estar surgindo um gigante aqui do outro lado. E é preciso estar muito atento, muito ligado ao que acontece. E que neste mundo, 2 palavras são fundamentais: conhecimento e eficiência. Isso para nós minha opinião, é ótimo. Um partido que tem vários quadros para serem presidente da República é ótimo. O ruim é quando você não tem ninguém, que é o caso do PMDB, por exemplo, que é o caso do próprio PT, por exemplo, que não tem ninguém. Você vê hoje, por exemplo, o Partido Republicano tem 8, 9 candidatos lá disputando nos Estados Unidos, e o Democrata vai ter mais não sei quantos disputando a sucessão do Obama. Quanto mais quadros tiver, significa que o partido está melhor e está mais vivo e tem mais energia para disputar a eleição. Isso para mim não é problema não. Se aparecer um quarto, eu acho melhor ainda. Não, o candidato natural vai ser aquele que tiver em melhor condição na época da eleição. O quarto poderia ser o senhor, já fez? Não, eu não estou para quarto, nem para terceiro, não. Terceiro, para a história do terceiro, a briga de 2, você dá o terceiro. Não, acho que eu tive uma época que eu acho que poderia ter sido realmente, não foi, passou, já tive demais na política. Houve uma denúncia agora recente falando essa denúncia até agora eu não considero, porque ela é muito vaga, ela não fala quem deu, nem quem recebeu, nem para onde. Então é uma coisa muito vaga, porque denúncia como ele fez e outras questões. Foi fulano que pediu, que passou para Cicrano, que era para entregar para Beltrano. Aí é uma denúncia que nem sempre é verdadeira, mas tem que ser levada a sério. Mas uma coisa que eu ouvi falar, que disseram que era para o governo, pelo que eu conheço do presidente Fernando Henrique, eu boto a mão no fogo. Se houve algum tipo de malversação feita durante o governo, é possível. De alguém isoladamente, nunca num esquema institucionalizado de partido, ou a partir de organização partidária, transformando aquilo, colocando aquilo dentro do aparelho governamental. Isso nunca. A probabilidade, como no meu governo, pode ter tido, e teve. Casos aqui e ali de alguém, alguns que eu soube e tomei providências, e outros, quem sabe, até que eu nunca tenha sabido. Porque num governo do tamanho do Ceará e do Brasil, imagina, é impossível você colocar a mão por todo mundo. O que é possível é você garantir, primeiro, que não houve uma coisa institucionalizada a partir do governo, uma organização montada com ligações e interligações oficiais, completamente funcional. E segundo, que se soube, se não tomou providência. Se por acaso essa denúncia, que me parece muito vaga para ser uma denúncia, tiver algum desdobramento, que seja punido, julgado, investigado, da maneira mais rigorosa possível, seja quem for. Essa é a opinião, e tenho certeza que é a dele também. Do Renan eu não sei, porque do Renan, veja bem, eu não vi, essas coisas eu tenho visto também pela imprensa, fulano falou no Renan ali, o outro citou o Renan, muita gente citando o Renan, mas ainda não me chegou nada assim contundente.
como tem do Eduardo Cunha, documentos, citações, como tem do Eduardo Cunha, que esse não tem dúvida. Se vier, tem alguma crise, no Senado também vai ser outro problema muito grave, porque você vai jogar no coquetel de problemas que nós temos, como a economia, a crise política, a falta de credibilidade, presidente sem partido, uma crise na Câmara, que vai ter, que é a deposição do presidente, há um lugar que está tendo um certo equilíbrio, que é ainda o Senado. Mas se acontecer alguma coisa, que até agora eu não vi, não tem como escapar disso. Então, você tem duas coisas importantes a observar. Primeiro, nunca houve, que eu saiba, na história do Brasil, uma corrupção institucionalizada. O que eu chamo de institucionalizada? E é bem diferenciar isso do que sempre houve. Corrupção sempre houve. Às vezes um governo mais, outros governos menos, mas nunca houve uma coisa assim em que a base da corrupção, o coração da corrupção, a cabeça fosse o partido e o governo. E houvesse uma organização criminosa montada com o objetivo de roubar, extorquir e montar esquemas de captação de propinas. O governo se transformou em uma máquina de arrecadar propinas através dos seus tentáculos, politicamente, com o objetivo de manter-se no poder e, ao mesmo tempo, de beneficiar os principais dirigentes desse partido. Isso nunca houve. Corrupção sempre houve. Num determinado ministério, de uma determinada pessoa. E um governo mais corrupto é aquele que tinha mais ou menos corruptos no governo, mas não institucional. O que é grave nesse momento é que se transformou o governo, o governo, como é a visão marxista, o Estado era o partido e o partido uma máquina de captação de recursos ilegais através de propinas. E isso deteriorou, que é muito grave, deteriorou todos os valores éticos que um governo e até a sociedade deve manter. Porque quando você perde completamente o controle, o escrúpulo de determinados valores, ele se espalha pela sociedade e se espalha por outros valores. Você vê que a gente vê as coisas mais absurdas acontecendo na educação, não é só na Petrobras e na grande empreiteira, é na saúde, desvio de dinheiro de criança com câncer, valores mais nenhum. E o bem público tornou-se uma coisa secundária e absolutamente irrelevante diante daquele objetivo maior, que é o poder. E você tira também o foco do projeto. Qual projeto para o país se tem para o país? Projeto para o país não é só o poder e se segurar no poder. Outra coisa importante que volta a uma questão que nós falamos aqui no início, que é o problema da privatização. Ninguém privatiza ou quer privatizar por ideologia. Quanto maior é o número, eu não vou dizer quanto maior é o governo. O governo é bom, aquele governo necessário. O que for necessário ter de governo, se deve ter. Não tem estado de governo máximo nem governo mínimo. Empresas governamentais, quanto maior o número de empresas governamentais, maior a chance de corrupção. E é por isso que muitos desses partidos defendem a estatização maior possível. É porque lá é a oportunidade que se tem de se colocar os membros do partido nas diretorias, nas gerências, nos cargos fundamentais. Quanto mais empresas, quanto mais organismos com fins lucrativos ou com outros fins tiver, melhor para a estabilização do poder dentro desse sistema. Nenhuma dúvida, mas o setor privado corrupto, ele é parceiro do governo. Uma coisa puxa a outra. Não tem lado melhor e nem lado pior, não. Mas se você não tiver essa parceria
estatal, vamos dizer assim, esse lado da estatal, você não vai dar chance. E provavelmente os vencedores no setor privado desse setor não seriam esses que estão aí, seriam outros mais eficientes que teriam ganho eficiência e qualidade através de outros métodos, então não o método da associação à corrupção. Então não entenda que eu estou querendo isentar as empresas, não, pelo contrário, são tão criminosos quanto os outros, mas são frutos de um sistema. É o pior momento que eu vivi na política, lá no Senado. Eu nunca vivi momento parecido como esse, nem no Senado, nem no governo. A desorganização, a falta de liderança, a falta de articulação é uma coisa absolutamente inédita na minha vida política. E é triste que nós estejamos vivendo uma situação como essa, mas acho que nós estamos muito perto do fundo do poço. Bom, eu acho que nós estávamos no caminho. Nós fizemos as reformas, nós fizemos as privatizações, nós fizemos o primeiro governo do Lula manteve esse caminho, que era uma visão do Brasil social, em que o Lula teve um papel importante ao estender aos avanços que o Fernando Henrique obteve na área econômica e na área institucional, estender os avanços sociais mais ainda. E nós vivemos um dos melhores momentos da nossa história até ali. Quando nós partimos para essa visão de se manter no poder a qualquer custo, usando o aparelho estatal, e ao mesmo tempo para uma política populista e irresponsável na economia, isso tudo foi jogado fora. Acho que era necessária uma reforma política, que essa que está aí não é. E alguns pontos têm que ser melhor colocados na nossa relação entre governo executivo, legislativo e eleições. Esse sistema, por exemplo, de coligação proporcional cai muito o nível do Congresso e diminui o nível de representatividade dos congressistas, o que faz com que a relação do Congresso com o Executivo seja muito promíscua. E isso é um dos fatores que ajudaram a apodrecer essa política recente. Acho que esse momento que nós vivemos do Lava Jato pode ser um momento de inflexão na questão da corrupção. E eu tenho uma proposta no Senado agora, já em discussão no plenário, do que é a reforma das estatais, justamente para que se coíba e dê aumento de responsabilidade, maior transparência à atuação das estatais. Isso pode ser uma inflexão na questão da corrupção nos governos. E aí ter uma política que a gente preserve o social, diminua as desigualdades, mas remeta, traga de volta à comunidade, à população de uma maneira geral e aos agentes econômicos especialmente, a confiança e a credibilidade do governo. Eu não cheguei, eu acho que talvez o Collor tenha vivido coisa, eu não conheço ninguém que tenha vivido uma coisa tão parecida, porque ela é muito isolada dentro do próprio grupo. Não é só dentro em relação ao Congresso, dentro do governo ela é uma pessoa muito isolada. Ela parece que até que tem 2 ou 3 pessoas que acertam ali. Talvez não só pelas circunstâncias, mas por características dela, pessoais. Acho que tem a ver até com o próprio temperamento dela, que é muito peculiar, as histórias
Eu não convivi nunca com ela, não sei dizer, mas as histórias que a gente ouve das pessoas que conviveram de perto com ela mostram um temperamento muito peculiar e que a afastou completamente das pessoas. Tem uma história, eu não vou dizer o nome do ministro, mas foi um ex-ministro que me contou, que em determinado momento um ministro recém-nomeado procurou ele, que já era ministro há algum tempo, e reclamou com ele, disse: ministro, eu estou aqui preocupado porque eu já estou na cadeira, já estou no ministério há vários meses e nunca fui chamado para conversar com a presidente. Será que está acontecendo alguma coisa errada? E esse outro respondeu: rapaz, você tem a sorte, rapaz, de graças a Deus de você nunca ter sido chamado para despachar com ela, porque senão eu ia ouvir algumas, mas então só para você ver que tem uma característica que é dela mesmo. Eu acho que sem o financiamento das empresas vai ser uma eleição que vai refortificar ou reestimular o tal do Caixa 2. Eu temo muito por essas eleições e por essa nova regra, porque ninguém sabe como é que vai fazer. Vai ser uma luta aí de atenções e especulações. Ao mesmo tempo nós vamos estar vivendo em cima de um escândalo ainda do Lava Jato, e eu acho que vai ser uma eleição inteiramente judicializada e de acusações sobre o uso de recursos. Sem empresa, a pessoa física é limitada. Você também não pode doar na pessoa física depois de um determinado limite. É uma coisa que tem limite. Você imagine o seguinte: você, para fazer cartaz, carros de som, pagar programa de televisão, isso é uma coisa que vai ter praticamente desaparecer. Porque sem doações empresariais, pagar programa de televisão, vocês conhecem o custo de programa de televisão, não sei como vai ser feito. Hein? Então vai ser uma história tal de pedir auditoria do outro lado, como é que o cara conseguiu pagar aquilo, porque senão vai ser impossível. Eu acho que ela vai morrer nessa eleição, essa legislação, e eu tinha feito uma proposta. Eu fiz uma proposta que foi derrotada na Câmara, até passou parte dela no Senado. Passou no Senado, foi derrotada na Câmara, é que as empresas tinham um limite de doação, porque o que eu acho que é imoral é uma empresa, como por exemplo, alguma empresa TV que doou 300 milhões, 320 milhões para eleições. Isso é imoral, evidentemente, ninguém coloca 300 milhões sem ter uma contrapartida, isso é claro. Então isso não pode. Então você limitava. Você limitava, aí você podia discutir. Eu botei aqui o limite de doação total a todas as empresas, a todos os estados, era 8 milhões. Outros falavam em 2, outros falavam em 20, mas tivesse um limite. Empresas do mesmo grupo. Empresas do mesmo grupo, isso ficou bem. E, ao mesmo tempo, aqui tivesse doações maiores, fosse impedida a participação em licitações públicas, em financiamento pelos bancos. Aí você tinha um controle, ficava transparente, tinha um limite para que nenhuma empresa fosse dono de determinado candidato, que esse é o risco, e influenciasse o comportamento E, ao mesmo tempo, ela não poderia se valer desse financiamento, dessa ajuda, para chegar a algum recurso público daquele estado, ou daquela cidade, ou daquele país que ela estendeu o financiamento, a ajuda. Eu acho que o prefeito Roberto Cláudio, ele, nos 2 primeiros anos, ele fez uma administração mais de estudos da cidade, mas eu acho que a administração dele é razoável. Não vejo...
para ser sincero com você, não tenho andado nos bairros ultimamente, criticam muito a ação dele nos bairros de Fortaleza. Dizem que é, mas eu não tenho condições de falar isso não. O que eu tenho visto deles é uma administração bastante razoável. De novo, as críticas que eu tenho ouvido muito severas a ele também em relação à questão da saúde. Eu acho que com o segundo turno ele chega com certeza. Porque para o candidato que já está no governo, quanto mais candidatos, melhor. Como, pelo que eu tenho visto, nós vamos ter uma quantidade enorme de candidatos, a participação dele no segundo turno é a mais certa. Eu acho o seguinte, se você pega todo o candidato que está no poder, ele tem um mínimo a segurar. Minha avaliação é experiência. Vou chutar um número, 20%. Se você atomizar os outros candidatos, a possibilidade de ter alguém com 20% também, ou dois com 20%, é muito pequena. Então, eu vou exemplificar. Você tem um candidato do governo, um candidato, entre aspas, oficial, e você vai ter, pelo que eu sei, o Heitor, o Wagner, falam no Valim, na Luiziane, em alguém do PSOL, que seria o Renato Roseno, por exemplo. Então, se você parte do pressuposto que ele tem 20, esse pressuposto pode ser falso, mas se ele pode vir, vai aqui a oposição vai sair muito subdividida, pulverizada. Esse é o clássico. O incumbente, como chamam os americanos, o incumbente, quanto mais candidatos tiver, melhor. O ruim para o incumbente é ter um adversário só. Eu acho que nós vamos ter um 2016 dificílimo do ponto de vista da economia. Não sei até que ponto vai essa dificuldade, mas provavelmente nós devemos cair esse ano, que terminou 2015, acima de 3% de queda de PIB. No ano passado nós já tivemos 0%. E qualquer coisa que a gente caia em 2015, qualquer ponto que a gente caia em 2016 é muito mais grave do que nós que caímos em 2015, porque já é sobre uma renda per capita, uma base ultra deprimida. Então se cair é muito mais forte que foi o 1 em relação a 2014. a 2014. O que pode levar a uma crise sem precedente na nossa história recente, que talvez vocês com certeza nunca viveram, ou talvez vivi coisa parecida, mas acho que também nunca vivi. Tá? Ao mesmo tempo você vê isso e vê uma presidente sem a credibilidade necessária pelos agentes econômicos, sem a popularidade, sem o apoio da população. A população provavelmente revoltada hoje vai estar mais revoltada amanhã, e sem um projeto, sem governo. Fala-se muito em crise. Eu vou dizer o que eu vivi no Senado esse ano. A maior crise política, a crise econômica é uma consequência da crise política. Mas a crise política é um governo sem base política. Todas as crises foram geradas pela base do governo. Nós não representamos, por exemplo, no Senado, 20% do Senado. Nós não temos maioria, nem número, para derrotar nada no Senado. Absolutamente nada, nem para ganhar nada no Senado. Quem derruba, ou vai derrubar, ou votar, é a base do governo. Sendo que mais grave do que da base do governo, boa parte é do partido do governo. O PT foi a maior oposição ao ministro do governo, não vamos discutir o mérito, mas é o ministro do governo, durante esse ano. Ora, não existe numa democracia republicana representativa um governo presidencialista sem um partido político que lhe dê apoio, nem o seu próprio. Então, evidentemente que isso é desgoverno e isso é crise.
um governo que não tem partido, não tem apoio do seu partido, isso a base da crise é toda essa. Qual é a perspectiva? O governo vai ter apoio do seu partido e da base esse ano? E a gente já está vendo aí com o próprio ministro novo, Nelson Barbosa, algumas atrito já com o presidente do PT. Isso não existe, é ingovernável. Ou seja, a presidente não tem nada que oferecer a nós, ao país, a vocês. Porque não vai ser impedida. Mas o que é que ela... Para fazer o que com o governo? Se ela não tem um governo para fazer isso, uma base de governo. Essa é a coisa. Então, conseguir ficar 3 anos aí, assim, é improvável. Um impeachment também é improvável. Porque na hora da luta pelo poder mesmo, e aí existe muito clientelismo, fisiologismo, etc., ela tem maioria. Não existe maioria até hoje parlamentar para derrubá-la e não sei nem do aspecto jurídico, porque eu não sou advogado, aí existem discussões prós e contras, que existe no aspecto jurídico. Mas que ela está perdendo a condição de governar, tá, mas é muito difícil se chegar a essa situação. A hipótese da cassação pelo Tribunal Eleitoral é outra. Pelo que eu sei, também, até pelas análises que a gente ouve dos analistas, pelos jornais, do desenho do Tribunal Superior Eleitoral, não parece uma saída provável. Renúncia seria uma saída improvável, e a outra é ela recuperar essa maioria, recuperar o seu partido, através de uma reviravolta, de uma liderança que ela possa conseguir aí dar uma luz para nós todos. E, bom, nós queremos esse poder, nós estamos brigando para ficar no governo 3 anos, para fazer isso com o governo e apontar um rumo para todos nós consistente. Também isso é improvável. E o que a gente chama de governança hoje é completamente diferente daquilo que a gente chamava de profissionalização. No passado se falava profissionalizar, entregar a diretoria a diretores profissionais e tirar a família, etc. Não é isso mais, é outro tipo de coisa, é outro modelo de gestão e que tem que acompanhar necessariamente a um processo de crescimento e de inovação.